Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na história dos santos de hoje, eu vou falar um pouco sobre Santa Giana, uma santa do século XX, nasceu na Itália e que possui aí uma história de vida muito forte. Ela, desde jovem, foi muito dedicada às coisas cristãs, às coisas de Deus. Ela foi criada também por uma família cristã e ela voltou inclusive à sua profissão para cuidar das pessoas, se especializou em medicina e na área de pediatria. Ela tinha muitas obras de caridade, de ajudar as pessoas, evangelizava para jovens, crianças, idosos, principalmente aquelas pessoas mais carentes. E Santa Giana, algo nela, começou, ela foi tocada por Deus, principalmente na sua profissão. Ela via ali que ela estando perto dos doentes, levando Deus, seria o próprio Cristo, perto daquelas pessoas. Então ela se voltou para ser um instrumento de Deus. E algo muito tocante na sua vida é que ela, casou-se, teve 3 filhos, que era o sonho dela como esposa, mãe, ter filhos para educar para o Senhor. Ela passou alguns processos de aborto e na sua 4ª gestação, no seu 4º filho, que estaria ali, para vir ao mundo, ela descobre um tumor maligno. E ali foi muito difícil ela entender, o que estaria acontecendo, mas ela, como médica, ela sabia ali de todos os riscos que a criança iria passar, que ela iria passar, inclusive de vida. Mas ela decidiu, pedindo aos médicos que prolongassem, que fizessem o possível para que aquela criança nascesse. Ela não queria perder aquele bebê, ela não queria que aquele filho fosse tirado por conta da doença. Então ela iria fazer todo o possível com as orações, com a sua luta. E esse é o amor de mãe, um amor que transpassa a minha vida, o amor que a gente doa, o amor que a gente entrega tudo por um filho, ainda mais um filho, que estava ali no seu ventre. Então os médicos prosseguiram ajudando ela, auxiliando em tudo que eles podiam, mas o risco de uma das duas falecer, ela e a criança, seria muito grande, Eles não poderiam salvar as duas. E ela veio ter a bebê, que por muita graça de Deus, fé daquela mulher, a criança nasceu saudável, sem sequela, veio ao mundo perfeito. E os médicos cuidaram dela, mas infelizmente 1 semana depois ela veio a falecer. E durante aquela semana, dolorosa para todos, para ela já sabia, que seus dias estavam chegando ao fim. Então ela pediu que fosse levada para casa, porque ela queria estar na sua casa, ouvir a voz dos seus filhos mais uma vez e poder partir. E todos os dias ela falava: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Mesmo diante do sofrimento de perder ali a sua vida, ela lutou pela vida da sua filha, que com a graça de Deus veio ao mundo. E ela chegando na sua casa, após ouvir, a voz, a presença dos filhos, ela veio a falecer. E alguns milagres, a igreja apresentou, por intercessão dela, que aconteceu. E um deles também era uma mulher, inclusive de outra religião. Ela estava gestante, ela perdeu todo o líquido amniótico, ali naquela gestação. E os médicos queriam interromper a gestação. E um bispo, na época, ele intercedeu pedindo Santa Giana que olhasse por aquela grávida, que olhasse por aquela criança. E a criança que seria abortada por intercessão dessa grande santa veio a nascer sem nenhuma sequela, sem nenhum defeito. Coisa que é impossível na medicina. Uma criança não vive muito tempo sem esse líquido na barriga. E por intercessão dessa grande santa, esse milagre comprovado pela igreja, ela veio ser beatificada.
por São João Paulo II. E isso fica para nós, meus irmãos, esse exemplo. Os santos, eles passaram por coisas que nós passamos. A doença, a luta diária. Nós vamos sofrer. Muitos de nós sofremos. O que vai diferenciar é o tipo de luta que enfrentamos. Né? Tem uns que estão lutando pela vida, outros lutando pela família, outros lutando pela conversão de alguém, pela sua própria conversão. Todos nós passamos por desafios e ser filhos de Deus não tira de nós a cruz. Nós precisamos, assim como essa grande santa, amar tudo que é bênção, lutar todos os dias que são desafio da nossa vida e vencer pela fé. A gente só vence nessa vida se a gente tiver fé, porque é Cristo conosco. Por intercessão dessa grande santa, mãe, que foi esposa, médica e que hoje é intercessora, que ela rogue por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.